Olha, hoje a gente vai mergulhar fundo nos conselhos de carreira, daqueles bem diretos e sem rodeios, do médico anestesista Solon Maia. É um material para quem é da área da medicina e quer uma visão, bem, uma visão brutalmente honesta. Já começamos com essa frase de impacto. A perspectiva do Dr. Solon Maia é essa aí, sem filtro nenhum. E essa citação, na verdade, ela já dá o tom de tudo que a gente vai conversar aqui. É um papo franco, pragmático, do jeito que ele vê a realidade. E é importante entender de onde vem essa visão tão dura. Não é só teoria, sabe? Esses conselhos foram literalmente forjados no fogo. Ele passou por uma batalha pessoal terrível contra uma forma gravíssima de Covid-19. Uma experiência que quase tirou a vida dele. Para se ter uma ideia da dimensão disso, foram 80 dias internado na UTI. E dentro desses 80 dias, 42 deles foram em ventilação mecânica. Depois de tudo isso, ele ainda ficou 6 meses de cama. Então, dá para imaginar que uma aprovação desse tamanho muda completamente a forma como uma pessoa enxerga o mundo e principalmente a própria profissão. Ok, então vamos lá. Nosso roteiro aqui vai passar por esses pontos. Primeiro, esse perfil dele de ser um médico sem filtros. Depois, as 3 grandes verdades que ele aponta: que o mercado piora, que a especialidade é o que decide tudo e que dinheiro é fundamental. E por fim, a gente fecha com o diagnóstico final dele. Bom, vamos para a primeira verdade, que já é daquelas difíceis de digerir. A visão dele é que o mercado médico no Brasil está sob uma pressão gigantesca e que qualquer otimismo precisa ser temperado com uma dose bem forte de realidade. E um dos primeiros pontos críticos que ele levanta é aquela decisão: ficar no Brasil ou ir para fora. Ele coloca isso de uma forma bem clara. É uma escolha entre estar perto da família, da cultura, contra ter melhores perspectivas de carreira e financeiras lá fora. O conselho dele é direto ao ponto. Se for pensar de forma puramente lógica, racional, o melhor movimento é ir embora para um país desenvolvido. Mas ele mesmo faz o alerta. Essa escolha, que parece lógica, tem um custo emocional altíssimo, principalmente por causa da distância dos pais que vão envelhecendo. E não é só a saturação do mercado. Tem outra ameaça no horizonte, especialmente para especialidades de serviço como radiologia, anestesiologia, a inteligência artificial. A lógica é que a IA vai otimizar tanto o trabalho que logo, um único médico talvez consiga fazer o trabalho que hoje precisa de 3 ou 4. E a consequência disso, claro, é menos demanda e salários mais baixos. Isso nos leva direto para a segunda grande verdade dele: a especialidade decide tudo. É isso. Essa escolha é o que vai definir a autonomia, renda e, principalmente, a proteção que se tem na carreira. E para quem está começando, a primeira grande encruzilhada é essa: fazer residência ou uma pós-graduação. Parece uma escolha simples, mas as implicações práticas de cada caminho são completamente diferentes. Olha só a diferença. É gritante, né? A carga horária, a duração, o foco. Para ele, a experiência da residência com essa imersão prática intensa é simplesmente incomparável. Não tem comparação com uma pós mais teórica. Por isso, para quem sonha com a residência, a preparação tem que ser muito, mas muito focada. E falando nisso, para quem é estudante e quer se preparar de verdade, a dica é entrar agora em medicobe.com.br, baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil. Lá tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e até flashcards prontos para revisar em qualquer lugar. Então, dentro dessa lógica de proteção, quais seriam as apostas mais seguras? Segundo ele, as especialidades cirúrgicas. E por quê? Porque a barreira de entrada é muito maior. Nas palavras dele, qualquer um pode se aventurar a dar um remédio, mas é bem mais difícil abrir uma cabeça, consertar um osso ou transplantar um rim. E se a gente for falar de mercado, de dinheiro, ele é categórico. A verdadeira mina de ouro é a estética. A dinâmica é simples. As pessoas estão dispostas a pagar, e pagar bem, por procedimentos estéticos de uma forma que elas simplesmente não pagam para tratar uma doença. Isso torna a área, de longe, a mais lucrativa. Mas olha que interessante o dilema que ele aponta na endocrinologia, por exemplo. É uma área super importante, mas é muito difícil de se manter. Por quê? Porque um médico sério, que faz um trabalho multidisciplinar correto, compete diretamente com o que ele chama de picaretas que oferecem atalhos, soluções milagrosas. É uma concorrência desleal que torna o mercado bem complicado. E chegamos à terceira e última verdade, que talvez seja a que mais bate de frente com aquela imagem romântica da medicina. A ideia é: dinheiro é fundamental.
Ele defende que estabilidade financeira não é luxo, não é opcional. É uma necessidade básica para exercer a profissão. Essa frase dele é fortíssima, né? Gente lisa não dura muito tempo com essa vocação. O ponto é que, sem um retorno financeiro que justifique todo o esforço, toda a dedicação, a paixão e a vocação, uma hora acabam. E o que fica é o ressentimento, porque, como ele diz, a conta chega. Baseado nisso, ele propõe uma hierarquia bem pragmática para escolher a especialidade. Primeiro, faça o que se ama, desde que pague bem. Se não pagar, segundo passo, faça algo que se tolera, mas que pague bem. E em último caso, se for preciso, faça até o que não gosta, mas faça bem feito para ter a estabilidade financeira. O dinheiro é o primeiro filtro. A paixão vem depois se der. Certo, depois de ouvir todas essas verdades, qual é o diagnóstico final? O que a gente tira de tudo isso? No fundo, tudo se resume a uma lição muito pessoal e ao mesmo tempo muito crítica sobre a carreira. E talvez a reflexão mais forte venha quando perguntam para ele se ele escolheria a anestesiologia de novo. A resposta é um não bem direto. Ele diz que escolheria um caminho que desse a ele autonomia profissional de verdade, porque, como anestesista, um prestador de serviço, ele se vê como um eterno funcionário, sem controle nenhum sobre o próprio valor, que ele só vê diminuir com o tempo. E a gente termina justamente com essa provocação, a pergunta que fica no ar depois de todos esses conselhos. Sabendo de tudo isso, qual caminho escolher? É um convite, um desafio para que cada pessoa que está na área ou pensando em entrar, pense de forma estratégica, pragmática e, acima de tudo, honesta sobre o futuro nesse mundo tão exigente que é a medicina.